Bom, pessoal, agora a gente vai fazer alguns experimentos envolvendo transformadores. Eu tenho dois transformadores aqui. Esse primeiro, ele é um transformador pequenininho. A corrente máxima dele aí é de 300 mA. Né? Isso daqui é a versão em miniatura do transformador que a gente encontra nos postes. Como esse transformador aqui funciona? Ele tem duas entradas aqui, uma entrada para 110 volts, que é entre o fio preto e o fio amarelo, e uma para 220, que é entre o fio preto e o fio vermelho. A saída dele é única em 12 volts. Então, como é que é o esqueminha desse transformador aqui? Ou você coloca 110 ou 220, e na saída sai 12 volts. Então, a proporção aqui entre o número de voltas dos enrolamentos é tal que quando entra 110 sai 12, ou quando entra 220 também sai 12. Então, se a gente for ver aqui uma redução aproximada, a gente tem mais ou menos 1/10 da tensão de entrada na saída quando em 110 e aproximadamente 1/20 na saída quando na entrada eu tenho 220. Então eu vou colocar mais acento aqui no 110 volts, que é onde a gente vai utilizar. Se entra 110, sai 12, ou seja, aqui eu tenho cerca de 1/10 do número de voltas que eu tenho aqui. Por isso a redução de tensão é em cerca de 10 vezes. Né? Se fosse 10, seria 110 para 11, então a gente está próximo desse número. E aqui do lado, eu tenho um outro transformador. Esse daqui também tem a entrada ou 110 ou 220, assim como o outro transformador apresentado. Só que na saída dele, ele tem duas saídas de 12 ou uma saída de 24. Né? Então, aqui dá para a gente perceber que na saída dele há 3 fios. Né? Então, entre esses dois aqui eu tenho 12 volts e entre esses outros dois 12 volts e entre essas extremidades 24 volts. Beleza? Tá. Então, eu vou dar um pause aqui no vídeo rapidinho para ligar esse transformador na tomada e a gente analisar as tensões na saída. Ok, agora eu vou utilizar um multímetro para fazer apenas a medida das tensões. Então vamos lá. Aqui na entrada do transformador, nós temos 127 volts. Né? Ele é um transformador aí planejado para algo aí em torno de 110, 120, está entrando 127. Né? Ou seja, hoje aqui a tensão está um pouquinho alta. Beleza. Agora, vamos ver quanto que a gente obtém aqui na saída. Olhem só. 14 volts, não é 12 porque a entrada está um pouquinho maior, né, do que o planejado. Então aqui, aí está escapando um pouquinho. Pronto. 14 volts. E se eu pegar aqui entre as extremidades, o dobro, 28 volts. Maravilha? Agora tem uma coisa curiosa. Eu estou assumindo, né, que a entrada do transformador é aqui pela direita e a saída aqui na esquerda. Mas a verdade é que o transformador ele não tem lado. Ou seja, teoricamente, se eu colocar 12 volts aqui, eu vou conseguir na saída 110 ou 220. Eu vou utilizar o outro transformador para fazer esse experimento. Então, de novo, eu vou pausar o vídeo para fazer as conexões e aí a gente mede as tensões de novo. Legal, pessoal. Então, aqui a ligação está feita. O que eu tenho? Entrando aqui mais ou menos uns 120 volts. Saindo aqui mais ou menos uns 14 volts. Esses 14 volts estão entrando nesse transformador. E aí eu coloquei uma fita aqui para apoiar a saída, para evitar encostar um fio no outro. Em tese, eu tenho a saída aí de 110 ou 220, né? Por quê? Quando eu desenhei esse transformador, eu falei, entra 110 ou 220, sai 12. Agora eu estou usando ele ao contrário. Eu estou colocando 12
para a gente ver se vai sair 110 e 220, ou seja, na verdade ele está assim, entrando 12, saindo essas tensões aqui. Vamos medir ponto a ponto como é que estão as tensões elétricas. Primeiro, na entrada do primeiro transformador. Nós temos aí cerca de 130 volts. Legal. Na saída dele, eu tenho 13,4 volts, mais ou menos os 14 que a gente tinha medido anteriormente. Por que caiu um pouco? Por que não está 14? Porque agora eu liguei ele no enrolamento do transformador, ou seja, está passando corrente. Lembra que num gerador, conforme eu demando corrente dele, a tensão abaixa um pouquinho, né? U é igual a E menos R em I. Quando eu começo a demandar corrente, a tensão útil ela é um pouquinho menor do que a força eletromotriz. Então o que eu tenho aqui seriam 14 volts e pouco de eletromotriz, só que agora que está vindo corrente, eu tenho 13,4 de U, né? Beleza, agora vamos para o esperado resultado aqui na saída. Vamos lá. Entre o fio preto e o fio amarelo, olha lá, 117 volts. Está entrando 13 e alguma coisinha e saindo 117. Entre o preto e o vermelho, 234 volts, né? Um pouquinho maior do que o 220 porque não está entrando 12, né? Está entrando 13,5, por isso que não está na proporção nominal, aí 12 para 220, a gente está colocando um pouquinho mais de 13, está saindo 233 volts, lembrando que esse transformador aqui, ó, ele não está direto na tomada, a tensão de entrada dele é 13 volts, então com 13 volts aqui eu estou produzindo mais de 220 volts. Vamos só fazer uma lembrança aqui importante, que isso não trata de nenhuma mágica aí, né? A gente não está criando energia do nada. A potência elétrica que eu tenho aqui na entrada é igual, quase igual à potência na saída, né? A potência de saída é um pouquinho menor porque ele não é 100% eficiente. Ou seja, a conservação de energia está válida aqui. Apesar de eu estar colocando 13 volts e obtendo 230, a conservação de energia é válida por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, 10 watts na entrada, eu vou ter no máximo 10 watts na saída. Ou seja, eu ganho tensão, beleza? Mas eu perco corrente na mesma proporção. Agora, no vídeo sobre transformadores, a gente tinha visto que os transformadores eles só funcionam com tensão e corrente alternadas, né? Porque eu preciso ter aquela variação de fluxo magnético para ter a força eletromotriz induzida. E eu vou refazer um pouquinho essa montagem para a gente testar isso daqui na prática. Eu vou provar para vocês que essa tensão aqui que ele está produzindo na saída é de natureza alternada. Bom, pessoal, como é que a gente vai ter certeza que essa tensão aqui é alternada? Vou usar um alto-falante. Por que um alto-falante? Como eu falei para vocês no vídeo, a frequência da tensão alternada aqui no Brasil é de 60 Hz. E 60 Hz é um sinal audível, né? Então, olha só, eu vou utilizar aqui um alto-falante e vamos lembrar como é que funciona o alto-falante, né? Que eu vou usar uma pilha um pouquinho. Se eu colocar uma tensão elétrica aqui, o cone vai se movimentar. Por que vai se movimentar? Eu estou fazendo passar corrente elétrica numa bobina, essa bobina está em presença de um campo magnético e vai surgir, portanto, uma força magnética que coloca o cone para cima, né? Espero que dê aí para ver no vídeo que o cone está subindo
E se eu trocar de lado, eu vou inverter o sentido da corrente. E aí o cone, em vez de subir, ele vai descer, ó. Muito bem. Quando eu colocar aqui um sinal alternado, uma corrente alternada, esse cone vai subir e descer na mesma frequência da corrente, beleza? Então, mais uma vez, eu vou dar um pause no vídeo para fazer a ligação do alto-falante aqui na saída do transformador. Então, pessoal, está aqui a ligação feita, o alto-falante na saída do transformador. Eu coloquei um resistor aqui para limitar um pouquinho a corrente elétrica, né? Senão eu poderia danificar o alto-falante. Eu estou colocando ele aqui na saída, né? Na saída, lembra que eu tenho mais ou menos uns 13, 14 volts. Isso num alto-falante de resistência elétrica 12 ohms, que é o caso desse, daria aí cerca de 15, 16 watts de potência, que é muita coisa para um alto-falante que está instalado, não está instalado na caixa de som, né? Esse alto-falante ele poderia acabar excursionando muito e danificar a suspensão dele. Então coloquei um resistorzinho aqui, beleza? Então vamos lá. Lembra que colocando essa bateria aqui na saída do alto-falante, ele ia para cima ou para baixo, depende da polaridade. Agora eu vou ligar o transformador na tomada e vocês vão perceber que ele vai ficar vibrando, ó, para cima e para baixo. Será que é 60 Hz mesmo? Vou pegar aqui um aplicativo num celular de afinação. Vamos ver se a gente consegue obter. Ó. Então, de fato, o som que a gente está obtendo aqui é um som de 60 Hz. Por quê? A tensão elétrica aqui está alternada na frequência de 60 Hz, fazendo com que o alto-falante vibre desta forma. Maravilha? Agora, só para finalizar o vídeo, eu vou pausar ele mais uma vez para fazer mais um experimento com os transformadores. Ok, pessoal, agora o último experimento é o seguinte. A gente viu que o transformador ele pode ser usado no sentido de subir a tensão. Lembra que eu coloquei aqui 13 volts e obtive mais de 220 na saída. Vou usar uma bateria agora. Bateria de 9 volts na entrada desse transformador e vamos ver o que a gente obtém na saída dela. Olha só, ligando aqui, a gente obtém 0. Por quê? A bateria ela é um dispositivo de produção de tensão elétrica contínua. Portanto, a corrente que passa aqui ela é contínua, ela não varia com o tempo. Isso significa que o campo magnético gerado aqui no enrolamento primário do meu transformador é um campo magnético constante. Logo, o campo magnético que o enrolamento do secundário está submetido é um campo magnético também constante no tempo, e aí eu não tenho força eletromotriz induzida. Ou seja, o transformador ele simplesmente não funciona com tensão / corrente contínuas. Eu preciso ter uma tensão elétrica aqui variável para gerar uma corrente elétrica variável, e aí, variando o fluxo magnético aqui no enrolamento secundário, eu vou ter a força eletromotriz induzida. Mas é curioso aqui, dá para ficar percebendo no multímetro que no instante que eu ligo, você tem uma tensão elétrica aqui que aparece. Então, olha só, vamos lá, vou fazer isso aqui de novo. Ó. Vou ligar. Ó. Ele joga uma tensãozinha elétrica ali. Por que isso daqui acontece? Isso acontece porque no instante que eu ligo, a corrente é 0 e aí ela aumenta para um determinado valor. Ou seja, ela é variável no comecinho. Então, no momento que eu ligo
ou no momento que eu desligo, eu tenho o aparecimento de uma certa tensão elétrica. Ó, liguei, está aqui ligado, vou desligar. Ele joga tensão elétrica. Se eu ficar ligando e desligando aqui rapidamente, eu consigo ter aqui uma tensão elétrica na saída variável. Por quê? Porque eu estou fazendo com que a corrente elétrica aqui varie, portanto, o campo magnético gerado varie, portanto, eu tenho variação de fluxo aqui no secundário e produção de tensão elétrica na saída. Mas caso eu deixe a pilha ligado aqui constantemente, ele simplesmente não vai funcionar. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza o nosso vídeo de transformadores.